Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje nos chama a uma confiança no amor de Deus, nos chama a um amor tão grande a nosso Senhor, que confiantemente nos leve a fazer aquilo a que somos chamados, a que nos sentimos chamados a viver. Há uma confiança plena de quem sabe de que é guardado por Deus. Vamos então meditar os textos e vejamos o que Deus nos fala. No primeiro texto, retirado do livro do profeta Jeremias, o profeta Jeremias aqui apresenta as suas dificuldades. O contexto é o seguinte: Jeremias recebeu a missão de denunciar os pecados do povo, só que isso fazia com que atraísse sobre ele muita inimizade, e a personalidade de Jeremias era tudo menos combativa. Ele não era de combate, ele era tímido, ele era discreto, ele era assim, de uma personalidade, não sei a sua compleição física, mas a sua personalidade era uma personalidade frágil. Grandes e calorosos debates não era com ele. Isaías é diferente, o profeta Elias, crê em Deus Pai, fogoso, briguento, mas Jeremias não era nada disso. Jeremias era tímido, era discreto, até um pouco medroso, por natureza um pouco medroso, e Deus o chama a uma missão tão grande, que era denunciar os pecados de Israel. E, meus irmãos, aquilo que por natureza seria impossível, Deus conseguiu pela graça, isto é, tornou Jeremias um valente profeta, embora isso para ele era uma violência extrema e tão grande. Quando nós ouvimos na palavra de Deus que o reino dos céus é dos violentos, nós podemos aqui olhar para Jeremias e compreender o que significa, isto é, esta violência que ele fez a si mesmo, contra si mesmo, para fazer a vontade de Deus, para ser fiel à vocação, ao chamado de Deus na sua vida. Isso, meus santos, é exemplo para todos nós. Não é exemplo apenas para padre, para freira, mas é exemplo para todos nós. Se nós quisermos, meus santos, ser fiéis a Deus, e em não poucas ocasiões, nós precisaremos suplicar a graça de Deus, para que façamos violência a nós mesmos, violência à nossa vontade, e fazendo a vontade de Deus. Então, ouçamos aqui, a partir deste contexto, ouça novamente as palavras de Jeremias. Eu ouvi as injúrias de tantos homens, e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo, isto é, denunciai o profeta, denunciemo-lo. Vamos aqui procurar alguma coisa contra ele, para que ele seja preso, para que ele seja denunciado, para que ele seja maltratado. Todos os amigos observavam as minhas falhas e pensavam: talvez ele cometa algum engano e nós poderemos apanhá-lo. Vocês aqui percebem o contexto de perseguição, de terror. E Jeremias então diz: ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês o sentimento do seu coração, a vós eu entrego a minha causa. E Jeremias, meus santos, numa missão dificílima, ele foi fiel e fiel até o fim. Será salvo
quem perseverar até o fim. Esta é a palavra de nosso Senhor. Isto é, isso não é apenas para alguns, para todos nós. E o que é ser fiel até o fim? É mesmo, meus santos, cansado, desanimado, lutar até o fim, perseverar até o fim. Muito bem, esse é o contexto de Jeremias. Quando nós ouvimos o Salmo, nós podemos ver o profeta Jeremias rezando esse Salmo: por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei um estranho a meus irmãos, isto é, por causa de Deus. Jeremias, como que dizendo, por causa de ti, eu me tornei estranho aos meus compatriotas. Eu me tornei persona non grata, pessoa não agradável, por causa de vós, meu Deus. Mas o que é que fazia então Jeremias preferir Deus a tudo? Preferir Deus a ser benquisto, preferir Deus à paz entre os seus concidadãos, preferir Deus à sua incolumidade física, a sua segurança física, o amor a Deus. Meus irmãos, é o amor a nosso Senhor que nos faz preferir Deus a todas as coisas. Quando amamos a Deus e sabemos em que consiste a vontade de Deus, nós estaremos dispostos a, para fazer a vontade de Deus, desagradar a tudo e a todos, se necessário for. Se amarmos a Deus, nós estaremos dispostos até mesmo a sofrer violência ou a perder algo para não perder Deus. A oração coleta de hoje, na oração coleta, a igreja, nossa mãe, pede para todos nós a graça de amar, de a Deus amar e temer. Isto é, de nós amarmos a Deus e termos medo de perder Deus. Que nós tenhamos consciência de que Deus é o que existe de mais valioso na nossa vida. Não é o nosso emprego, não são os nossos bens, não é a nossa vida, mas é Deus. São Paulo que diz, né? A minha vida não é preciosa aos meus olhos, precioso é o Senhor. Ora, se Jeremias tivesse a sua vida como preciosa aos seus olhos, ele cumpriria a sua missão? Não, porque ele iria morrer, porque mais cedo ou mais tarde ele seria preso, porque iriam surrar, bater nele. Mas o que é que era precioso para Jeremias? Era Deus e fazer a sua vontade. Meus irmãos, nunca será demais repetir que esta graça nós precisamos pedir a Deus. Isso não é natural. Precioso para nós é o que? É o conforto. Precioso para nós é o afeto do pai, o afeto do filho, o afeto da namorada, o afeto do esposo, da esposa. Mas o amor de Deus, isso é uma graça sobrenatural, que nós precisamos pedir que Deus nos conceda, porque naturalmente nós não teremos isso. Jeremias recebeu esta graça de Deus. Não é que Jeremias era um herói e por conta própria ele amou Deus mais do que a si mesmo, amou a Deus mais do que a sua segurança, amou a Deus mais do que os seus familiares. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os familiares, ele perdeu os amigos, ele perdeu o respeito do povo, porque ele resolveu ser fiel a Deus e fazer o que Deus estava mandando e dizer o que Deus lhe mandava dizer. Por isso que este salmo é tão adequado a ele. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, eu me tornei como um estranho a meus irmãos, pois o meu zelo e meu amor por vossa causa me devoram como um fogo abrasador. O amor a Deus,
O amor pelas coisas de Deus era um fogo que o consumia interiormente, de modo que, por causa de Deus, ele estava disposto a perder qualquer pessoa, qualquer coisa, até a si mesmo, até a própria vida. Pois bem, Jeremias é apenas uma tênue figura de Jesus Cristo. Nós lançamos agora o nosso olhar para o Evangelho de hoje, e Jesus Cristo nos reforça este mesmo ensinamento. Vocês lembram, no Evangelho do domingo passado, Jesus Cristo chamou os 12 apóstolos, chamou os 12 e os enviou. E aqui então Jesus Cristo falando para os apóstolos que tinham acabado de ser instituídos. O Evangelho é uma continuação do Evangelho de domingo passado. Jesus diz: não tenhas medo dos homens. Isto é, Jesus começa a falar o que de difícil iria acontecer. Jesus começa a falar das dificuldades que esperam os apóstolos. E Jesus diz: não tenham medo. Versículo 26. No versículo 28, Jesus repete novamente: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Daqueles que podem levar o seu corpo para o sepulcro, mas não podem fazer nada além do que isso. Tenha medo de perder a salvação eterna. Tenha medo de perder o céu. Tenha medo, sim, de ser condenado ao inferno. Vejam aqui o contexto em que os apóstolos viviam e o contexto em que os primeiros cristãos, quando liam este evangelho. Imagine este evangelho sendo lido pelos primeiros cristãos que estavam perdendo os bens, que estavam sendo presos, que estavam sendo mortos, que eram levados para as arenas e lançados às feras, para que fossem comidos pelas feras, que eram queimados vivos, que eram perseguidos por serem cristãos. Então, neste contexto de perseguição, este evangelho ele era lido, porque a gente hoje lê e não compreende a profundidade deste evangelho. A gente hoje escuta esse evangelho e não percebe como é que os nossos irmãos, os primeiros cristãos, como é que eles ouviam. Isso é num contexto de morte próxima, de perda de tudo. E eles ouviram então Jesus que dizia: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. É esta palavra que ecoa no nosso coração e que de alguma maneira deve nos levar a suplicar a Deus essa força de que precisamos. Se nós formos à frente, até aconselho quem puder depois ler o capítulo 10º inteiro, todo ele vale a pena como reflexão no dia de hoje, e tenho certeza que vai nos levar à oração, a pedir a Deus, porque quando nós ouvimos um evangelho assim, nós percebemos como nós somos fracos, covardes, limitados, egoístas. Isto é, a gente quer crer, mas desde que não custe muito. A gente quer seguir Jesus, mas desde que não seja muito comprometedor. Mas compreende que no princípio seguir Jesus era tudo isso, era exatamente isso, era comprometedor. Seguir Jesus era perder tudo. Aí quando você olha que hoje o que leva você a negar Jesus é o que? É um programa na internet, é um namoro desregrado, é uma falta de paciência, é uma desonestidade no seu trabalho. Quer dizer, é algo infinitamente menor
do que aquilo que os nossos irmãos primitivos perdiam. Eles perdiam muito mais e estavam dispostos a perder. E nós, que a nós é pedido muito menos, e nós mesquinhamente não queremos renunciar. Percebe que nós precisamos, meus santos, rezar para que Deus nos dê uma envergadura cristã, que tornamo-nos cristãos moles, cristãos frouxos, cristãos que na primeira renúncia já começam a se lamentar, que na primeira dificuldade já começam a murmurar, quando os nossos irmãos primitivos renunciavam muito mais, e perdiam muito mais, e sofriam muito mais, e permaneciam fiéis. Jeremias é um exemplo do Antigo Testamento, mas nós temos centenas de outros exemplos daqueles que creram em Cristo e por Ele estavam dispostos a perder. Mas Jesus, meus irmãos, uma coisa é certa: Jesus não engana ninguém. Isto é, Ele nos avisa a todos nós que nós teremos tribulações e teremos perseguições. No capítulo 10, que eu espero que vocês depois leiam, Jesus diz, no versículo 22, nós não lemos hoje aqui, é no capítulo 10, mas a nossa leitura, o evangelho de hoje, são apenas os versículos 26 a 33, mas se você ler todo o capítulo 10 em casa, você vai ouvir, você vai meditar. Versículo 22, sereis odiados por todos por causa de mim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 37, que já não faz parte aqui do nosso evangelho, mas do capítulo 10, Jesus diz: quem amar mais seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem ama mais seu filho mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Percebem os santos que Jesus está pedindo um ato sobrenatural? Isto é, qual é? Nós por nós mesmos, nós não conseguimos amar mais a Deus do que o nosso filho. Pergunte a uma mãe com um filho no colo, se ela é, por ela mesma, ela é capaz de amar mais a Deus do que o filho. Se ela tiver consciência do que isso significa, ela vai dizer: não, Padre, mas eu preciso pedir a Deus a graça de amar mais a Deus do que ao meu filho, do que amar mais a Deus do que o meu pai, do que amar mais a Deus do que a pessoa mais amada por mim neste mundo, do que amar mais a Deus do que aos meus bens, do que amar mais a Deus do que a segurança da minha vida, do que amar mais a Deus do que a minha saúde, porque quem ama mais uma outra coisa que não seja Deus, infelizmente, não pode ser discípulo de nosso Senhor. Aqui, enquanto eu preparava a homilia hoje, me vinha à mente a figura de Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, que era judia e conheceu Jesus, e por causa de Jesus ela perdeu pai, mãe, irmãos, porque os seus familiares, que eram judeus, a rejeitaram. Já que ela quer ser cristã, já que ela quer ser católica, então que ela nos perca, e ela, embora dolorosamente perdesse os seus pais, porque ela os amava, ela preferiu Cristo aos seus pais. Meus irmãos, quando eu coloco um exemplo assim radical, eu estou querendo mostrar a necessidade. É imprescindível que nós rezemos, é imprescindível que nós dobremos os nossos joelhos e peçamos a Deus um amor grande por Ele, senão nós iremos trocar Deus, e não iremos trocar Deus pelos nossos pais,
pelos nossos filhos. Não, nós iremos trocar Deus pelo primeiro pecado que se apresentar ao nosso coração. Nós iremos trocar Deus pelo primeiro prazer imediato que se apresentar à nossa alma. Nós iremos trocar Deus pela primeira satisfação, seja ela em si mesma lícita ou ilícita. Isto é, se nós não rezarmos, Deus se tornará supérfluo na nossa vida. Deus se tornará apenas um adereço. Deus se tornará apenas uma coisa a mais na minha vida, mas sem o qual eu posso viver numa boa, pelo menos penso. Irei pensar que sem Ele posso viver. Por quê? Porque se nós não tivermos essa consciência de que eu posso viver sem respirar, isto é, eu vou morrer, mas eu terei a verdadeira vida. Eu posso viver sem os meus amigos, é verdade, vou ter uma vida aqui neste mundo um pouco mais infeliz, mas eu terei a verdadeira felicidade. Eu posso viver sem conforto nenhum neste mundo, perseguido, mas eu terei a eterna alegria da presença de Deus e do céu, que encherá o meu coração de alegria, de uma alegria infinitamente maior do que aquela que eu posso esperar ou experimentar. Se eu não tiver essa intimidade com Deus, com facilidade eu abandonarei Deus na primeira dificuldade da minha vida. Com facilidade eu abandonarei Deus, sentindo-me atraído pela primeira satisfação que se me apresentar diante de mim. Então, meus irmãos, nós ouvimos este evangelho e ouvimos a primeira leitura e podemos pensar em situações catastróficas, de alguém que põe a arma na minha cabeça e diz: se você não renunciar a Jesus, eu dou um tiro na sua cabeça, e você diz: eu não renuncio. Aí você pensa de alguém que vai queimar você vivo, se você não blasfemar o nome de Cristo, e você diz: eu prefiro ser queimado vivo a blasfemar o nome de Cristo. Mas meu santo, minha santa, pelo menos por enquanto, por aqui, isso não vai acontecer, não será, pelo menos nem de longe será a grande maioria. A violência que Deus espera de nós, a luta que Deus espera de nós, é o que? É a luta contra as nossas vontades desregradas, é a luta para fazer a vontade de Deus diante daquilo que Ele pede ao nosso coração. Deus pede algo a você, e você fica protelando para amanhã, para depois, no outro dia, agora não. Por quê? Porque você ama mais a sua vontade, porque você ama mais a sua vida, porque você ama mais os seus prazeres. Entende? É nisto daqui que significa: quem ama mais seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. É isso que significa. Então precisamos hoje, neste domingo, pedir a Deus este coração indiviso, pedir a Deus esse amor absoluto. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu te suplico a graça de sempre fazer a tua vontade, Senhor, mesmo quando ela me custar, mesmo quando ela for dolorosa. Eu te peço, Senhor, a força e a graça de que eu necessito para ser fiel a ti até o fim, para combater o bom combate, para ser como Jeremias, para ser como São Paulo, para ser como Santa Teresa Benedita da Cruz, para te preferir a todas as coisas, para te amar acima de todas as coisas. Aqui é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, meus santos, que Deus nos promete, é que Ele, nesta batalha de renunciar, que nós podemos ter a tentação de pensar então, que a vida de intimidade com Cristo é uma vida de sacrifício apenas, de renúncia apenas, de tristeza e dor apenas. E o que Jesus diz é o quê? Quando nós, por Ele, isso fizermos, Ele nos dará um contentamento no coração. Quando nós por Ele fizermos qualquer sacrifício, Ele nos dará alegria na alma. Nós iremos compreender interiormente que estamos fazendo a coisa certa. Nós iremos chorar, mas ao mesmo tempo nós iremos sorrir.
nós iremos sofrer, mas ao mesmo tempo nós teremos um gozo na alma, uma felicidade no coração, de saber que eu estou fazendo a vontade de Deus, de que eu sou cuidado por Deus. Não é isso que ele diz no Evangelho de hoje? Versículo 29, logo depois de Jesus dizer: não tenham medo, vocês serão perseguidos, não tenham medo, diante das dificuldades, Jesus diz: não se vendem 2 pardais por 2 moedas? Isto é, o que é que um pardal valia na época? Nada, como hoje. Quer dizer, o que é que vale um pardal? Nada. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que os pardais. Isto é, Deus promete que tomará conta deles. Deus promete que estará com eles na dificuldade, que estará dentro deles na perseguição, que falará por meio deles, quando eles estiverem nos tribunais. Mateus capítulo 10, versículo, vamos ver se eu vou encontrar aqui. Pois é, mas está aqui no capítulo 10, porque eu meditei, que diz: vós sereis levados aos tribunais. Encontrei, tá aqui, versículo 18: sereis levados por minha causa diante dos governadores e dos reis, servireis assim de testemunho para eles, para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis. Versículo 19: quando fordes presos, não vos preocupeis, nem pela maneira como haveis falar, nem pelo que ireis falar. Não vos preocupeis, nem como falareis, nem o que falareis. Por quê? Porque naquele momento ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito do Pai que em vós há de falar. Isto é, Deus promete que Ele estará conosco no nosso coração, na dificuldade. Deus promete, Deus diz: olha, vocês terão dificuldades, mas eu não vos abandonarei. Vocês terão tribulações, mas eu estarei dentro de vós. Vocês passarão por sofrimentos e dificuldades, mas vocês terão a certeza de estarem unidos a mim, e isso vos concederá uma alegria grande. É aquela alegria, aquela segurança e aquela força que nós vemos nos mártires. Eles estão morrendo, eles estão sofrendo, mas ao mesmo tempo eles são grandes, eles estão de pé, eles estão chorando, mas eles estão aos pés da cruz, eles estão de pé. É essa graça e esta certeza que Deus nos promete, meus santos, e é isso que nós precisamos pedir a nosso Senhor no dia de hoje: um amor grande, um amor a Deus em primeiro lugar, esse amor que nos leve a fazer tudo aquilo que Deus nos mandar, esse amor que nos leve a renunciar tudo aquilo que deve ser renunciado, esse amor que nos leve até mesmo a perder pessoas ou realidades, mas ao mesmo tempo que este amor esteja tão firmemente presente nos nossos corações, que nós vivamos já aqui na terra a alegria do céu, de ser todo de Deus e de amar e adorar a Deus acima de todas as coisas. Que hoje, meus santos, de um modo particular, aqueles que vão comungar, que não recebam Jesus sem pedir a Ele esta graça, pedir a graça de amá-lo, amá-lo de verdade e amá-lo muito, amá-lo em primeiro lugar. Você que acompanha pelas redes sociais e que não vai ter condições de ir à missa, que você hoje reserve um tempinho no seu dia para se recolher em oração e pedir a Jesus esta graça. Ele quer conceder, mas o caminho que Jesus estabeleceu para nos conceder estas graças é a oração. Ele disse: pedi e vos será dado. Não adianta você dizer: mas por que Ele não dá sem que eu peça? O caminho que Ele estabeleceu foi a oração. Pedi
e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e vos será aberto. Peçamos então, peçamos para nós e para os nossos, um coração grande, um coração generoso, que ame e adore a Deus acima de todas as coisas.